Olá pessoal, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, meu nome é Cristiano, eu sou professor de matemática e trabalho com ciência de dados, matemática e matemática financeira, tá? Eu vou resolver uma questão de matemática financeira cuja banca era a Fundação Getúlio Vargas e era uma questão para a vaga de auditor fiscal, tá? Depois, no final da solução dessa questão, eu vou deixar meus interesses de contato, caso você esteja terminando um TCC ou cursando uma cadeira que envolva matemática, matemática financeira, estatística, você pode entrar em contato comigo, tá? Ou quem sabe vocês estiver prestando algum concurso público e precisar ter algum auxílio, ter alguma aula particular, ter reforço, né? Também pode entrar em contato comigo, tá? Então, no final desta apresentação, desta aula, eu sempre deixo o interesse de contato. Então, vamos à questão, tá? Feita já as devidas apresentações. Então, a questão é o seguinte: Fábio fez um empréstimo de R$ 10.000 em um financiamento que cobra 3% de juros ao mês. Após 30 dias do recebimento do empréstimo, Fábio fez um pagamento de 3.000 para a financeira, diminuindo a sua dívida. Após 30 dias desse primeiro pagamento, Fábio fez mais um pagamento de 4.000 para a financeira. E 30 dias após este último pagamento, Fábio liquidou a sua dívida, fazendo um terceiro pagamento à financeira. A questão pergunta, até isso tem uma afirmação, não tem uma pergunta, né? O valor desse terceiro pagamento do Fábio foi de... Aí aqui você tem as alternativas aqui. Então era uma questão objetiva, né? Em que apenas uma das alternativas é correta, né? Então, como resolver essa questão? Então, aqui, primeira coisa, após a leitura do problema, então a gente tem que identificar aqui que trata-se de uma série, tá? Porque o Fábio aqui ele está fazendo vários pagamentos para liquidar o empréstimo. Então aqui eu tenho uma série uniforme, porque os pagamentos é feito sempre no intervalo de um mês, né, de 30 em 30 dias, porém é uma série não uniforme, né? Então eu vou apresentar para vocês como você poderá resolver isto na calculadora financeira e também no final da aula eu vou apresentar um código em Python que também você consegue resolver este mesmo problema usando Python, tá? Um pacote lá que é NumPy Finance, tá? Eu também trabalho com Python, tá? Então tá. Então, primeira coisa, você leu o problema. A primeira coisa que eu faço é fazer um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um diagrama onde você vai representar as entradas de valores e saídas de valores ao longo do tempo, tá? Aqui eu posso fazer o fluxo de caixa do ponto de vista da financeira, como do ponto de vista do Fábio, tá? Aqui meu fluxo de caixa, aqui são as alternativas, tá? Aqui meu fluxo de caixa está do ponto de vista do Fabiano, né? Acho que eu escrevi Fabiano. Tá, era Fábio, mas eu escrevi Fabiano, tá? Mas aqui é Fábio, tá? Então aqui o fluxo, então a linha horizontal representa o tempo, né? Então aqui tem o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Aqui no momento zero, quando foi realizado o empréstimo, o Fábio ele teve uma entrada de R$ 10.000, que foi o valor que ele emprestou. Então, após um mês ou um período após o empréstimo, ele pagou lá os 3.000. 3.000 para a financeira. Depois ele pagou, após 2 meses, 4.000 e após 3 períodos, um determinado
uma determinada parcela aqui que a gente tem que terminar, né? Então, repara o seguinte, quando a seta está para cima, é uma entrada de caixa. Então, o valor aqui sempre vai representar positivo. Quando a seta é para baixo, é uma saída. Então, a gente costuma representar no diagrama por valores negativos, tá? Então, e aqui é a taxa de juros, que é 3% ao mês. Então, aqui eu já tenho uma visão de como é o problema, eu já tenho uma descrição completa do problema, porque daí na hora que eu tratar a parte algébrica, eu olho para esse diagrama e fica mais fácil a interpretação, tá? Então, o diagrama ele ajuda você a interpretar o problema. Então, se você está trabalhando com vários pagamentos, tá? E você tem alguma dificuldade numa questão, então, uma primeira sugestão minha é você sempre fazer esse diagrama de fluxo de caixa, que ajuda bastante a compreender melhor o problema. Então, aqui eu vou usar a fórmula de valores presentes. Então, veja bem, eu vou pegar esse 3.000 e vou trazer um período para trás. Depois eu vou pegar esse menos 4.000 e levar 2 períodos para trás. Tá? Para comparar com esses 10.000, eu não posso comparar valores diferentes em tempos diferentes. Tá? E para isso eu vou usar essa taxa para trazer esses valores para o momento zero. Tá? Porque daí essa soma no momento zero tem que fechar 10.000. Tá? Então é isso que está sendo feito aqui. Então eu pego 3.000 e divido por 1,03, que nada mais é que 1 mais a taxa, que é o que a gente chama de fator de capitalização. Aqui ele está sendo elevado a 1, porque é um período, né? Aqui está sendo elevado ao quadrado, porque são 2 períodos, e aqui na última parcela, se os senhores observarem, está elevado a 3, porque eu tenho 3 períodos. Então, por isso que eu gosto de fazer o diagrama, porque está tudo aqui, ó, está tudo escrito no diagrama. Então, feito isso, então agora vem a parte do cálculo. Então, para fazer essa parte do cálculo, vamos utilizar a Capítulos IC, né, que é a calculadora financeira. Então, eu vou mudar aqui e vamos lá. Vamos lá aqui, já está aberto. Então, a primeira coisa que se faz, a gente tem que limpar o registro dessa calculadora. Então, aqui eu vou pegar os 3.000. Eu vou ter que dar um Enter, para vocês observarem, apareceu as duas casas decimais, e dividir por 1,03. Então eu faço essa divisão, tenho aqui. Aqui você pode anotar no papel, depois calcular outro valor e somar. Uma outra possibilidade aqui na financeira, você pode guardar esse valor na memória. Então se eu uso CDO e 1, olha, está lá na memória. Daí quando eu precisar recuperar RCL1, tá? Agora, voltando aqui, agora eu vou voltar ali na apresentação novamente. Eu vou calcular esse segundo valor. Esse segundo valor, o que é? É 4.000 dividido por 1,03 elevado ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos voltar lá na CAPP agora. Vamos voltar lá na CAPP. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 4.000. Agora, sempre o primeiro valor que você vai fazer, você tem que colocar um Enter, tá? Agora eu tenho que dividir por 1,03, só que eu tenho que levar ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,03, vou dar um outro Enter, porque eu vou ter que fazer antes uma operação de potenciação, para depois fazer a divisão. Por isso que eu tenho 2 Enter. Cada operação que você vai fazer, você tem que dar um Enter. Então aqui eu vou, porque não tem parênteses aqui, né, na financeira, não é, né? Então tem por isso que os enters é como se fosse parênteses. Então aqui eu vou colocar 2 y elevado a x. Tá, eu vou fazer a divisão. Ó, o valor que apareceu aqui, ó, R$ 3.770,38. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Tá vendo que é o mesmo valor aqui, ó, R$ 3.770,38. É o mesmo valor que a gente encontrou lá na calculadora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor e somar com esse, tá?
Lembrando que a primeira divisão que a gente fez, eu já coloquei lá na memória da minha KP12C. Então agora eu vou mudar aqui vamos voltar lá na calculadora. Tá ali, né? Então agora eu tenho que recuperar aquele primeiro valor que eu calculei na memória. Eu usei o CTO para guardar. Então o RCL é para resgatar o valor, para recuperar o valor, né? Então eu vou botar RCL1 aqui, ó. E depois eu clico em mais. Tá vendo que ele somou os dois valores? Vamos voltar lá na apresentação para a gente ver. Então se a gente voltar lá na apresentação, tá aqui, ó. Somado esses dois valores, deu R$ 6.683, que é o mesmo valor que está aqui na minha KP12C. Tá aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar um sinal negativo aqui e eu vou somar com os 10.000. Tá? Então, somando, ó. Então, a diferença ele é como fosse uma amortização, né? Então, eu vou pagando aos poucos e a cada parcela que eu pago, meu saldo devedor vai diminuindo. Meu saldo devedor lá era 10.000, agora ficou 3.317, só que eu tenho que pagar mais uma parcela. Tá? Então, aqui, agora eu vou ter que fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Vamos voltar lá na... Agora, o que eu faço? Aqui, eu já fiz essa diferença, tá? Deu 3.000 e pouco. Então, agora eu vou ter que pegar ó, esse fator aqui que está aqui, ó, que é o fator de capitalização. Agora eu tenho que estar dividindo a terceira parcela, eu tenho que passar multiplicando. Então, agora vai ficar essa diferença vezes 1,03 elevado a 3. Então, aqui agora, como que eu faço isso lá na AKP12C? Então, agora, voltando aqui na AKP12C, eu vou pegar 1.03, eu vou ter que dar um Enter, eu vou pegar aqui elevado a 3, então vai ficar y elevado a x e multiplicar. Então tá ali, ó. Então o valor final foi R$ 3.624,57. Então foi este valor que foi encontrado, R$ 3.624,57, tá? Aqui, pessoal, só falando aqui, eu estou utilizando aqui na notação americana, tá? Então, na notação americana, a vírgula separa a milhar e o ponto separa os inteiros dos decimais, tá? Então, a notação é a contrária, tá? Aqui, como eu estou com o emulador, eu não consigo mudar para o modo que nós estamos acostumados a utilizar, né, na anotação. Tá? Mas isso aqui é só um pequeno detalhe. Né? Então, é porque aqui está no modo americano essa anotação aqui. Tá? Então, agora voltando lá na... Então, aqui é o mesmo valor que está aqui, ó, 3.600. Esse é o valor da última parcela. Então, na resposta final, a alternativa correta é a alternativa E, tá bom? Bem, aqui, eu não vou fazer aqui, mas você também pode resolver usando Python, tá? Python é uma linguagem de programação, tá? Eu acho que é uma das linguagens mais utilizadas, tá? Então, tem uma parte lá, uns pacotes que é aplicado a finanças, tá? Então, é muito utilizado em análise de dados, por desenvolvedores para fazer aplicações, tá? Então, tá aqui, ó.
Aqui tem o pacote NumPy Finance, tá? Então aqui está o import, os pacotes. Aqui tem o PV, isso aqui é para calcular o valor presente, tá? Aqui é para calcular o valor presente. Então aqui tem os parâmetros da função. Isso aqui seria a taxa. Isso aqui é o período, tá? Aqui eu coloco zero porque não tem valor futuro aqui, né? E aqui é os R$ 3.000, né? O pagamento da primeira parcela. Esse aqui é o pagamento da segunda parcela. Então é a mesma ideia que eu apliquei lá, usando as fórmulas e usando a capítulos e C. Eu estou usando aqui, utilizando as mesmas ideias, só que utilizando o Python aqui, tá? Então aqui eu vou ter o saldo devedor e depois eu tenho que multiplicar aqui. Esse aqui é um printing que é a saída, tá? Então tem como resolver isso aqui no Python, né? Utilizando este pacote, né? Então a aula de hoje foi isso, tá? Então já resolvemos essa questão. Eu vou só, eu tinha saído uma outra apresentação, eu vou deixar aqui, esse aqui é o meu endereço do Whats Business, né? O Whats Business é esse aqui. Aqui está meu LinkedIn, né? Então, caso você precise de algum auxílio aí, né? Ou para se fazer uma análise de dados, ou algum problema de matemática, se você estiver fazendo TCC, terminando um trabalho para fazer, ou realmente quer aulas de reforço, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Então eu agradeço a visualização de vocês, tá? Aqui se vocês no final do vídeo puderem deixar um like, ou fazer algum comentário, ou passar algumas sugestões, também serão bem-vindas aí. Então eu agradeço a visualização de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá? Eu vou deixar aqui também, aqui, ó, o meu endereço do meu Instagram aqui, tá? Eu vou colocar, quem tiver assistindo no YouTube, eu vou deixar nas descrições o meu endereço do LinkedIn, tá? Então, até uma próxima oportunidade, tá? Valeu!